e é uma coisa que eu gosto de falar, isso a missão não fala, né? Embora eu seja da missão, mas eu, né, sou um indivíduo, tô falando como eu. Eu gosto de brincar, mas falando sério, dizendo o seguinte: se Deus quisesse que nós tratássemos a Bíblia meramente de maneira temática, ele teria nos deixado o livro da santidade, o livro da perseverança, o livro da ação social, o livro da contribuição, o livro da sexualidade, o livro da família. Mas ele nos deixou Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Apocalipse. Tem uma razão. Não foi à toa. Aquele livro como um todo, ele precisa ser respeitado. Existe um tesouro ali que a gente precisa cavar e encontrar naquele livro. Poxa, quantas vezes na vida a maioria dos crentes leu um livro como Miqueias? Um livro como Abacuque, que o pessoal só pega ainda que a figueira não floresça. Ou no máximo o justo viverá pela fé. A mensagem de Abacuque é linda. Malaquias eu preguei semana passada, eu tive num congresso, e eu preguei o livro de Malaquias todo. Eu só conheço o 3:10. Pois é. Só o dízimo. 3:10 é muito usado. 3:10 é muito usado. Cara, o livro de Malaquias é assim, foi a primeira vez que eu preguei Malaquias completo. E, poxa, foi um murro no meu coração. Né? De confronto e de trato de Deus em muitas coisas. Em Malaquias tem aquele... É Malaquias, né? Que fala, eu odeio o divórcio, né? Em Sim, Malaquias, sim. aquele texto é pancado. Isso explica um pouco porque livros como Malaquias não são tão pregados. Dizer isso hoje não Os atrai seguidores. Os profetas menores, a gente leu recentemente aqui em casa. A gente tem vindo no processo de ler a Bíblia toda em família, né? É um capítulo por dia. Aí não tem pressa. Perfeito. A gente vem lendo há vários anos, né, Nicolas? Nicolas, meu filho, tá ali no computador, o seu desenvolvimento tá ali. E a gente leu, já passou pelos profetas menores, já estamos lendo o Evangelho de novo. A gente começou pelo Novo Testamento, lemos o Novo Testamento todo. Aí terminou todo, vamos voltar para o início. Viemos de Gênesis e tal. Tivemos dificuldade ali na... José, você teve a dieta completa. Você não teve só um McDonald's, só o carboidrato, você teve a dieta completa. É só confessar o pecado, né, Nicolas? Eu tenho dificuldade em Levítico. Falei em família. Não tem problema, gente. Quem é que... Não, vamos falar sincero. Vê a tenda aqui. Vamos falar sinceramente. Pega aí a população toda do Brasil. Não vou nem falar em mundo. Quem é que sente o maior prazer do mundo em comer repolho? Quer dizer que o repolho não é importante? Tem essa importância. Eu sei que é difícil. O povo fala muito de números pelo nome números, mas números ainda tem muita narrativa. Tem. Levítico não tem narrativa. Levítico para a peregrinação no deserto e é só... só lei. Sim, é difícil, mas é como exercício físico. Você pratica e você vai se fortalecendo. E quando você olha Levítico à luz de toda a teologia bíblica, de toda a história da redenção, quando você vê como o Levítico se relaciona com Hebreus, quando você vê como o Levítico aponta para Cristo, quando você vê que tudo se encaixa, você faz. Como é que esse livro não é ensinado? Como é que esse livro não é pregado? Quando a gente vê livros completos pregados, é geralmente um livro mais low profile ou um livro mais soft, né? Verdade. Mas é a dieta de Deus. Os profetas é pancados. A gente lê quando a gente lê os profetas, tinha... Sim. É paulada mesmo. E, principalmente os profetas menores. E aí eu entendo meus colegas pastores também, porque às vezes o livro é um livro difícil, você precisa estudar, ralar, então você tem que entender que isso é uma prioridade no seu ministério. Né? Eu creio piamente que a prioridade principal do trabalho do pastor, e nós temos todo o Novo Testamento corroborando isso, é o ensino da palavra e oração. Então ele não vai visitar, então ele não vai fazer... Não é isso, ele vai fazer as outras coisas também. Mas o principal dele é o ensino. Seja por discipulado, para aconselhamento bíblico, seja pregação no púlpito, mas ele precisa ser o sujeito que dedica a maior parte do tempo dele a fazer o que os outros membros da igreja não vão ter tempo de fazer. Porque eles estão fazendo outras coisas, eles estão via de regra com outras carreiras, aí claro, tem um pastor que é bivocacionado, se divide também, mas ele precisa ser aquele sujeito que teve mais preparo para realmente ajudar os irmãos da igreja, capacitando os santos para não chamar Jesus de Genésio. Né? Então ele é o sujeito que está estudando ali para isso. Então eu entendo fugir de alguns textos bíblicos. E aí é uma outra vantagem da pregação expositiva. Porque ela não deixa você fugir. Tanto no difícil para o pregador, que é assim, que é difícil de entender, de ensinar, e você tem que ser honesto e humilde o suficiente para dizer. Eu passei por isso recentemente pregando Esdras lá na igreja. E tem um determinado momento que é um texto difícil. Eu fiz, irmãos, esse texto aqui é um texto difícil. Vou mentir para os irmãos, não. Eu não tenho todas as respostas. Mas nós vamos passar por ele juntos. Nós vamos aprender o que eu consegui entender aqui e estamos juntos. Nós somos irmãos. E aí, a parte B desse outro benefício é que não é só o difícil para mim.
A pregação expositiva me ajuda a não evitar textos difíceis para a congregação. Você mencionou o divórcio, né? Eu tô pregando Marcos, o Evangelho de Marcos. É lindo, Jesus. Em algum momento eu vou chegar em Marcos 10. E eu vou precisar falar de divórcio. E ninguém na igreja vai poder dizer: sermão de carapuço, o pastor só pregou por minha causa ou por causa do que eu falei da minha família. Não. Nós estamos pregando Marcos inteiro. Já fiz Marcos inteiro na ex-igreja. Foram 43 mensagens. Em algum momento ia chegar em Marcos 10. Em algum momento o sujeito tem que comer proteína. Aí ele come carboidrato, ele vai ter que comer brócolis. Entendeu? Em algum momento ele vai precisar entender que, cara, você está comendo muito hambúrguer. Você precisa tirar a fritura da sua vida. Ele não vai gostar de ouvir isso. Mas isso é a dieta que Deus prescreveu para o povo, que é dele, não é nosso. Então eu não posso escolher a dieta que Deus dá para o povo dele. Eu não posso. Eu sou pai. Eu não deixo que ninguém escolha o que minhas filhas comem. Eu escolho o que minhas filhas comem. O nosso pai escolheu o que nós precisamos comer. Porque as ovelhas dele precisam comer. Que não são ovelha minha, não tem ovelha. O Supremo Pastor é ele. Ele escolheu o que as ovelhas precisam comer. É minha responsabilidade servir as ovelhas dele o que ele prescreveu para elas comerem. Então a gente entende mais ou menos assim. Nossa.